Fala aí pessoal, tudo bem? Iniciando mais um acompanhamento aqui, vamos falar sobre o BTLG hoje, mais um mês acompanhando esse fundo, e eles demoraram para soltar o relatório. O BTLG, ele já tem uma questão que eu já sempre falo para vocês, que nesse fundo, eles emitem sempre o relatório gerencial com 2 meses de defasagem, que é assim, eles melhoraram demais a qualidade do relatório, isso eu venho sempre falando para vocês, parabenizei a gestão do BTLG, porém essa questão do atraso é muito ruim, porque a gente já está no final de fevereiro, eles demoraram inclusive para soltar o relatório de dezembro, porque normalmente eles soltam no começo do mês, referente a 2 meses atrás, isso a gente já sabia. Só que agora, além de eles continuarem soltando 2 meses de defasagem, eles soltaram no final de fevereiro. Então eles estão soltando no final de fevereiro o relatório de dezembro. E isso é muito ruim para quem analisa fundo imobiliário. Embora a gente meio que acompanhe o mercado, saiba como o fundo está se desempenhando, mas é muito ruim para fazer a análise mais completa. Inclusive até porque eu acredito que eles demoraram um pouco. Eu estava até achando, porque como o fundo está em finalização da 13ª emissão, eu estava até achando que eles iam já soltar alguma coisa referente à emissão, mas não tiveram nada ainda. Mas eu vou comentar algumas coisas que eu dei uma lida aí no mercado, né, e conversando com algumas pessoas sobre essa emissão. Mas vamos lá falar sobre o relatório agora de dezembro, que é ruim, né? A gente fala de dezembro e a gente está praticamente em março, né? Porque o relatório saiu no final de fevereiro, e aí também, como tem a dinâmica de gravação, acaba que ele está sendo indo em março agora, esse fundo. Então agora de dezembro, aqui ele ainda coloca que ele está em 12 emissões, mas ele já está na 13ª. Aqui um panorama do fundo. Eu coloquei aqui, pessoal, porque é o seguinte, eu até fiz uma anotação aqui, porque eu vi sobre algumas pessoas falando, algumas informações, obviamente não foi confirmado ainda, porque não saiu o encerramento da emissão até o momento que eu estou gravando esse vídeo, que o fundo ele captou tudo que ele podia mais um pouco, ou seja, ele captou os 25% a mais. Então, o fundo ele está indo, foi uma emissão de 1,5 bi. Ele está saindo de 3 bilhões para 4,5, pessoal, assim, é um crescimento absurdo. E aí, um ponto que, quer queira ou quer não, muitas pessoas, inclusive eu, no vídeo de análise da emissão, reclamei muito das taxas. Que as taxas eram altas, que é padrão do BTG, do BTLG, nessa questão de emissão de taxa, da taxa das emissões. Mas, pessoal, quem acompanhou a FHI, inclusive, eles já até soltaram, ainda não saiu o relatório gerencial, quando eu gravar o vídeo eu vou falar sobre o resultado da emissão. Eles fizeram uma captação de 100 milhões e captaram 60. E um dos pontos que eu sempre falei que é muito positivo é o fundo não cobrar taxa. Só que aí que a gente vê o efeito da cobrança da taxa, porque é remuneração de assessor, é assessor ligando para cliente para poder participar da emissão. Então, a taxa sendo alta, ela meio que força a emissão sendo uma emissão ok, né, acima do valor patrimonial, tirando aquela do RTZR que a gente falou lá atrás, mas isso acaba que funciona. Então, assim, a gente também não pode querer lutar contra a maré. A taxa alta vai trazer uma emissão boa para o fundo, vai ter uma emissão completa, que tudo indica que aconteceu com o BTG, com o BTLG. E aí, pessoal, ele está indo para 4,5, e o pipeline de imóveis que ele vai comprar e que está comprando, já começou a comprar alguns imóveis, né? Na verdade, não ainda com recurso dessa emissão, é fantástico, pessoal. Assim, na minha visão, ele vai se transformar, já está consolidado na minha visão como o segundo melhor fundo de logística, mas ele vai consolidar como sendo o melhor portfólio de logística, em termos de localização, da qualidade dos imóveis. Então, sim, o BTLG está cada vez mais crescendo, e aquela questão, a gente vê ele sendo negociado a praticamente R$ 105, se eu não me engano, acho que foi a última vez que eu vi ele sendo negociado a 105, acho que é isso, né? R$ 103, eu tô vendo agora, R$ 103. Pessoal, não se assustem se esse fundo daqui alguns meses ir para R$ 120, até porque vai ter avaliação patrimonial. Tem algumas pessoas que falam que a emissão deveria ter esperado um pouco, mas até porque, se a gente for ver aqui, ele tá com uma cota patrimonial de 98, então ele já estava com gordura para fazer emissão acima e esperar esse valor patrimonial subir, até para poder
já pegar a valorização dos imóveis, mas eles fizeram e acabou que parece que deu certo. Mas mesmo assim, então não se assustem se daqui a alguns meses esse fundo ir para R$ 120. Um baita retorno nos últimos 36 meses, aumentar o rendimento esse mês, por causa de um evento não recorrente, que é a finalização a gente vai falar sobre o imóvel Dutra, o BTLG Dutra, 266 mil investidores, eles estão no portfólio agora com 23 imóveis, eles vêm, porque no mês passado estavam com 22, mas eles compraram 3 imóveis e venderam 2, que foi o São Bernardo e o Dutra, então acabou que deu esse saldo aí de um imóvel a mais, venderam 3 e compraram 3 e venderam 2. Bom, aqui então vamos falar um pouquinho sobre o mês aqui do fundo, né? Deixa eu colocar aqui para ficar. Deixa eu só. Bom, então aqui, ó. Em dezembro ele distribuiu 81 centavos por cota, que dá um dividend yield de 9,4% ao ano. Assim, para a logística tá bem acima do normal, mas exatamente porque ele vendeu, ele já apurou o lucro da imóvel do Dutra, que a gente vai falar um pouco sobre ele. Então, ó, conforme mencionado no relatório do mês anterior, o fundo concluiu a compra de 3 ativos e quitou a dívida remanescente indexada ao CDI em dezembro de 23, ou seja, além dele ter comprado, ele quitou dívida. Por isso que eu estou falando que o BTLG está a caminho de voo de cruzeiro. Ele comprou, acho que foi o Cajamar 1, Cajamar 2, agora eu não lembro de cabeça, mas a gente falou bastante sobre, a gente até abriu o relatório, a parte de avaliação dos imóveis, vejam nos vídeos anteriores aí. E eles colocam aqui que os impactos na receita e despesa financeira só serão refletidos a partir do resultado agora de janeiro, que vem no próximo relatório. O fundo segue agora no processo de integralização dos ativos recém-adquiridos, entendendo custos e sinergias com o portfólio. Ocorreu a conclusão da venda do BTLG Dutra, e aí que foi a gente vai ver na DRE essa porcentagem do lucro que foi de não recorrente, até pelo fato dele ter pago aqui, como vocês podem ver, ter pago, deixa eu tirar aqui da tela, ter pago os 80, ele vinha pagando 76 centavos e pagou 81 exatamente por essa diferença do lucro da venda do BTLG Dutra. Na parte do BTLG Mauá, eles fizeram reposição dos locatários, ocupando agora a área de 7.250 metros quadrados, e o novo contrato foi fechado com o valor alinhado ao praticado anteriormente e incluiu a extensão de prazo por mais 24 meses. Aqui a parte da venda do BTLG São Bernardo por 212 milhões, que vai dar um lucro de 1,27 por cota. O fundo manteve aí, que é legal, o fundo ele manteve a opção de compra de uma parte dele no futuro se o imóvel desempenhar bom resultado. E aqui eu trouxe para vocês um fato relevante, né, dessa venda, olha só. Então ele vendeu o São Bernardo lá no bairro Rodiamos. Eu sou de São Bernardo, embora eu more no Rio, eu conheço esse imóvel porque eu sou de São Bernardo, minha família toda mora em São Bernardo. Então aqui ele vendeu então por 212 milhões, sendo que o pagamento vai ser feito em 25 milhões no ato e 3 de 62 milhões e 500, sendo a primeira parcela em maio, a segunda em setembro e a terceira em janeiro. Então ele tem um bom fluxo de recebimento até o final do ano. E o custo financeiro que foi da compra, né, quando ele construiu, porque ele teve a parte de construção, teve alguns gastos, foi de 176 milhões, então teve um lucro interessante aqui, se a gente for ver. Vendeu por 212 e teve um gasto de 176. E o que é legal aqui é que eles não queriam vender esse imóvel, porque eles colocam que o início da ideia dele não era desenvolver o imóvel. Eles colocam a tese de investimentos inicial no ativo envolver a expectativa de desenvolvimento e apreciação de um complexo logístico no imóvel. Só que eles falam que eles receberam uma oferta muito boa, com ganho de capital de 20,5%, e eles pensaram, vamos vender para poder trazer retorno e alocar esse recurso de uma outra maneira. Eles até colocam aqui que estimam o lucro de 1,27, obviamente que tem essas parcelas de pagamento, não vai ser tudo de uma vez. E também agora eles já receberam aquela parcela de 25 milhões que vai entrar no próximo, aqui a gente está falando de fevereiro, então provavelmente vai entrar no relatório de março isso, então vai demorar um pouquinho para aparecer esses 25 milhões. Então aqui eles colocam que no relatório desse mês eles fizeram uma apresentação do retrospecto de 2023, né? Uma pena que já era para ter saído esse relatório antes, né? Então aqui da parte de distribuição, como eu falei para vocês, de 81 centavos. Aqui o que eu sempre tenho falado, vou até diminuir um pouquinho aqui. Opa,
Passei. Vou até diminuir um pouquinho aqui para mostrar para vocês que é o avanço que eu vi em 2023, principalmente no segundo semestre, que é essa DRE. A DRE ficou fantástica. É a melhor, na minha visão, é a melhor DRE que a gente tem hoje de fundo de tijolo, que ele separa exatamente o que é receita recorrente, o que não recorrente, porque toda essa primeira parte aqui, que chega no NOI, ou FFO, dependendo de como você tratar, que é o Funds from Operation, que é a receita recorrente. Então vocês podem ver aqui que ela deu 49 centavos e deu basicamente a mesma coisa, deu 48, 47 exatamente porque deve ter arredondamento aqui, né? 49, 49, mas deve ter arredondamento. Só que a grande diferença veio aqui, ó, 0,41 centavos de uma receita do lucro de vendas que foi referente ao imóvel de São Bernardo e obviamente tem as despesas aqui, então acabou que ele gerou 80 centavos de resultado e pagou 81, apesar de ele ter usado um pouquinho de reserva, mas é 1 centavo só, então ele ainda tem uma... Aqui é importante, deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor aqui, sem passar de imagem, se vocês conseguirem, acho que dá para ver aqui, ó. Ele ainda tem os 3.07 que a gente viu no relatório passado, acho que foi no relatório passado ou no retrasado, que ele está em diligência de venda de imóveis. Um era o de São Bernardo e tem mais 2 imóveis que a gente vai ver aqui que ainda estão em diligência. Em diligência não, em segredo, né, em sigilo. Provavelmente porque ainda estão em diligência, né? Então, que são mais 2 imóveis e que tem esse potencial de lucro por cota de 3.07 centavos. Opa, diminui muito aqui. Então aqui a retrospectiva que eles fizeram, que eles colocam que em 23 presenciamos um elevado custo de oportunidade na seleção de ativos e teses de investimentos, o BTLG se sobressaiu demonstrando força e resiliência, e aí eles colocam que eles têm o tripé, isso eles, até naquele relatório, naquele vídeo que eu fiz, acho que foi de novembro, se eu não me engano, novembro ou outubro, agora eu não estou lembrado, que foi sobre os 4 anos do fundo, né? Que eles colocam os 4 anos desde que o BTG assumiu esse fundo, que é esse tripé, que é de localização, qualidade construtiva, AAA, e alta qualidade creditícia dos inquilinos. Então eles sempre têm seguido isso e vem fazendo isso muito bem feito. Então eles colocam que o BTLG proporcionou ao investidor um retorno de 14,2%, correspondente a 128 do CDI. E aí eles colocam aqui a questão que eles elencaram no relatório passado, a gente falou sobre isso, que é o uso eficiente do caixa, reciclagem de ativos, novas oportunidades e gestão comercial. E aqui alguns pontos que eles falam aqui, que eles quitaram sem multas o total da dívida do CDI 60 milhões, e era uma dívida baixa, né? Mas eles resolveram quitar. E eu até comentei isso no vídeo passado, que eu achava que a dívida baixa, mas por outro lado, eu sempre acho bom quando o fundo quita as dívidas. Aqui a parte de reforma, eles finalizaram a expansão do ativo do Westbrook em Araçatuba e do BTLG Cabreúva. Reciclagem de ativos. O fundo segue desinvestindo de forma recorrente, né? Eles falam da venda do BTLG São Bernardo e ativos na Bahia e São Paulo, que está em confidencialidade, que a gente falou agora há pouco. Inclusive, num dos vídeos que eles citaram isso, eu fiz alguma. Provavelmente deve ser o imóvel de Cabo de São Agostinho, que deve ser a venda dele. Então vai dar um potencial de 3,07 de lucro. E é legal, embora a parte não recorrente não seja o interesse de um fundo de tijolo, mas é sempre bom quando tem um lucro tão grande assim. O fundo aumentou seu capital em 730 milhões porque eles fizeram a emissão, a 12ª emissão em 2023. Eles nem estão considerando essa de agora porque não terminou ainda. Em 2023 o fundo comercializou na ordem de 50 mil metros no seu portfólio, a vacância reduziu para quase nada, 1,06, inclusive eles alugaram, né, aqueles imóveis e aí acabou que reduziu ainda mais a vacância. Aqui a parte do overview do fundo, né, a parte de ativos e receita de locação, veja que não tem nenhum, o máximo aqui é 10% do BTLG Mauá, né, que é a parte de valor patrimonial e de receita de locação, que dá 10%, então não tem nenhum acima de 10%. Coloquei até deixar anotado aqui que 19% das revisionais são agora em 24, então a gente pode ter um incremento de receita, e até pelo fato de os imóveis serem muito bons, o poder de barganha está na mão do fundo, então a gente provavelmente tenha um retorno aí nessas revisionais. A grande parte dele está aqui entre fevereiro e agosto
de reajuste dos contratos. Eles falam da parte 89% da ABL em São Paulo, parte de correção, os 90% IPCA. Então aqui a gente não tem muito o que mostrar, a gente já viu isso nos outros relatórios. Então aqui eles já colocaram os ativos novos, né, que é o Cajamar 2, Cajamar 1. Eles até colocam São Bernardo aqui, mas eles colocam que o imóvel está em processo de venda. E aqui os ativos, né? Então eles já incluíram aqui, inclusive, o Cajamar 1 e o Cajamar 2 aqui como os imóveis novos do fundo, né? Então é bem bacana isso. E aqui a questão dos imóveis que estão em processo de venda, que é o São Bernardo e o Ambev, que a gente já falou isso, esse aqui já está um tempinho ainda vendendo. A parte de dívida deles, que eles reduziram e ainda está muito pouco, 5,3% de LTV, muito baixo, super tranquilo. Bom, pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês. Vamos acompanhar e vamos ver se no próximo relatório eles já trazem, se a gente vê de fato se comprova essa baita emissão que o BTLG fez, né? Se ele vai fazer e vai chegar a 4,5 bi de patrimônio, que eu acredito que vai ser. E voltem para me cobrar se esse fundo não vai bater 120. Eu não digo no primeiro pode até ser no final do primeiro semestre. Venham me cobrar aqui, tá bom? Pessoal, espero vocês no próximo vídeo. Aquele abraço.